Olá, estamos aqui para mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Hoje nós vamos falar do capítulo 5, vamos iniciar esse capítulo. O capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. Neste capítulo nós começamos a compreender as bem-aventuranças de Jesus, as bem-aventuranças que ele proferiu no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, o texto mais importante do Novo Testamento. Aqui nessas bem-aventuranças estão expressos os principais conceitos do cristianismo e contém, sem sombra de dúvida, o principal núcleo da mensagem do Mestre Jesus. Representam os pilares elementares da nossa fé e estão descritos de modo impressionante, com uma clareza cristalina, os passos que o homem deve seguir para chegar à sua perfeição. Antes, porém, de começarmos a falar sobre este capítulo do Evangelho, vamos fazer a nossa prece para nos conectarmos com os espíritos elevados, para que possamos compreender melhor a mensagem. Senhor, Pai do Universo, de infinita misericórdia e bondade, Mestre Jesus, nosso irmão maior, bons amigos espirituais que nos inspiram e nos protegem. Aqui nos apresentamos, Senhor, para compreensão de mais uma passagem do seu Evangelho. Que possamos, Senhor, estar com os nossos corações conectados, a nossa mente aberta e o nosso espírito de aprendizado, para que possamos apreender e mais, internalizar, colocando em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Graças a Deus. Este capítulo 5, pessoal, é o mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem 31 itens e são 13 mensagens psicografadas dos grandes espíritos, não é? Então, para vocês verem a importância do tema. Hoje nós vamos ver os itens 1 a 11 e nas próximas 3 semanas nós veremos os demais itens, não é? Vamos começar compreendendo a frase que Jesus falou: bem-aventurados os aflitos, felizes os que sofrem. Como assim, né? Vamos entender também por que uns sofrem mais do que os outros e pior, porque algumas pessoas maldosas parecem estar sempre mais felizes, só recebendo coisas boas, enquanto as outras pessoas bondosas passam a vida inteira sofrendo. Como explicar essas anomalias que parecem desmentir, não é, gente, a justiça de Deus? Então, nós vamos ver que ao longo da história do ser humano sobre a Terra, as dores têm sido constantes. E quem já passou por um sofrimento muito grande, daquele assim bem difícil mesmo, né? Como por exemplo a desencarnação de um ente querido, né? A morte do corpo físico do ente querido, a perda de bens em um flagelo, a falência financeira, uma doença severa ou coisa do tipo, que por mais que a gente tenha fé, pode ter lá no fundo, pode vir nesse instante, né, de dor, de grande sofrimento, pode vir uma duvidazinha assim, né? Será que Deus existe mesmo? Onde está Deus neste momento do meu sofrimento que não vem me ajudar? Essa também é a justificativa dos ateus, né, para sua falta de crença. Então nós podemos perguntar: por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem e vivem a vida toda na miséria, enquanto outros nascem em berço de ouro, herdam fortunas, não fazem nada, passam toda a vida na riqueza, não é? Sem terem feito nada para justificar isso, essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo dá certo? Como compreender os homens virtuosos que não conseguem sair de uma posição ruim, enquanto outros, né, que convivem ao lado de outros
homens maus que prosperam sempre. Pior, como entender que um bebê já nasça com uma doença, passa por um sofrimento, ou uma criança acaba perdendo a vida em tenra idade? Como justificar tanta injustiça, né, que nos parecem ser uma injustiça, se temos um Deus soberanamente justo e bom? Ora, desde que admitamos a existência de Deus, não podemos concebê-lo sem suas perfeições infinitas. E se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por um capricho, com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, então, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. E Deus colocou aos homens a compreensão disso tudo. Isso está no Evangelho. Deus colocou aos homens essa compreensão pelos ensinamentos de Jesus, que estão aqui no Evangelho, e atualmente, nesse momento das nossas vidas, nos considerando suficientemente maduros, né, para compreender ainda mais um pouco da sua doutrina, Deus nos revela totalmente sobre isso por intermédio dos Espíritos, pela voz dos Espíritos. Então, somente a doutrina espírita ela pode esclarecer com tanta propriedade todos esses dilemas. E ela faz isso, gente, quando nos leva a estudar o significado das leis divinas, que estão no Livro dos Espíritos, quando nos elucida sobre a progressão dos espíritos, mostrando que cada um está no seu patamar evolutivo, mas que todos marcham para a perfeição, quando comprova, principalmente pelos fenômenos mediúnicos, a pluralidade das existências, as várias encarnações pelas quais passamos. E se a gente mergulhar a fundo no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos conseguir entender isso muito bem, principalmente nesse capítulo 5. Vamos ver o que Jesus falou no Sermão do Monte, que foi relatado pelos evangelistas Mateus e Lucas. Diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esta parte do Evangelho, então, fala sobre a justiça das aflições. Jesus esclarece aos aflitos que as compensações do sofrimento só podem se realizar na vida futura. Então, as compensações dos sofrimentos só podem se realizar na vida futura. É o sofrer hoje para ser feliz amanhã. Por isso que ele diz, bem-aventurados os que sofrem. Mas não aquela felicidade do paraíso eterno, aquela felicidade da perfeição, mas é a felicidade da perfeição espiritual. Vamos entender melhor isso. O Evangelho nos ensina que as dificuldades pelas quais passamos na vida têm duas origens. Umas têm sua origem na vida atual e outras têm origens nas nossas vidas passadas, né? Agora, seja numa ou noutra vida, vamos ver que o causador das nossas dores não é ninguém menos que nós mesmos. Não é outro. A gente tende sempre a terceirizar a culpa, a achar que é a falta de sorte, a culpar os outros, a dizer que nós somos azarados, não é? A buscar sempre uma causa fora de nós. Mas, em última instância, nós somos sempre os culpados, os únicos culpados pelos nossos infortúnios. Vamos ver as causas na vida atual, das aflições na vida atual. Analisando bem o sofrimento nosso ou do outro, porque também a gente aprende com os sofrimentos do outro, não é? Muitas vezes nós conseguimos entender a causa. Então, por exemplo, uma doença ela pode ser resultado da negligência do corpo, dos excessos da alimentação, da falta de cuidado. Um filho que se desviou do caminho pode ser uma consequência da falta de uma orientação no momento exato, talvez de não ter sido
como pais mais enérgicos na educação, no combate àquelas tendências ruins que começam a serem demonstradas assim ainda na infância, a gente acha bonitinho, não repreende e depois aquilo vai se tornando realmente uma imperfeição. O insucesso profissional pode ocorrer, por exemplo, da negligência de estudos, da falta da perseverança, não é? Quantos estão realmente dispostos a sacrificar um programinha de domingo à tarde para estudar, para ler um livro, não é? Aqueles que chegaram ao sucesso profissional na carreira, com certeza foram dedicados, não é, a estudar mais e por isso chegaram lá. A falta de dinheiro pode ser consequência do mau uso, do esbanjamento, da falta de planejamento, da falta de reserva. Quantos homens tomam pelas suas próprias faltas, pela sua incúria, sua falta de previdência, não é, do seu orgulho, da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, da má conduta, por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes, quantos casamentos infelizes são de interesse calculado, de vaidade, com as quais o coração nada tem a ver, não é? Então, a lei humana, ela alcança certas falhas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que fez. No entanto, a lei humana não alcança e não pode alcançar, né, todas as faltas. Ela alcança, mais especificamente, aqueles que trazem perigo à sociedade e não as faltas que prejudicam os que a cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. É por isso que Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho certo. Não existe uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração à sua lei, a lei de Deus, a lei divina, que não tenha consequências forçosas e inevitáveis. Isso significa que tanto nas coisas pequenas como nas grandes, o homem é sempre convidado por Deus a melhorar naquilo em que pecou, né? A ajustar aquela falha. Os sofrimentos, então, são consequentes de representa uma advertência de que ele não andou corretamente. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença do bem e do mal, e a necessidade de melhorar para evitar no futuro o que foi uma fonte de desgostos. Então, é essa oportunidade que Deus nos dá a todos. Sem isso, nós não teríamos nenhum motivo para nos corrigir. Confiantes na impunidade, nós retardaríamos a nossa evolução e, consequentemente, a nossa felicidade futura. Então, Deus nos ajuda nisso. E isso também nos alivia quando vemos uma injustiça na Terra. Os erros podem passar imunes aos olhos dos homens, mas nunca imunes aos olhos de Deus. Então, quando a gente ouve uma notícia, fica sabendo alguma coisa, fala, puxa vida, que injustiça! Injustiça dos homens, não injustiça de Deus. Isso a gente pode ter certeza. Portanto, nós somos os únicos artífices dos nossos destinos. Temos sempre que interrogar a nossa consciência sobre a causa do nosso sofrimento, porque nós vamos saber, lá no fundo, o que causou aquele nosso sofrimento. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a gente só consegue ligar os pontos olhando para trás. Sabe? Só olhando para trás que a gente faz as ligações, não é? E tira as conclusões. Temos que refletir muito. A quem, pois, culpar das nossas aflições, a não ser nós mesmos? Nós fazemos as escolhas e as escolhas nos fazem. Essa frase é famosa. Mas a experiência chega algumas vezes um pouco tarde, não é? Quando a vida já foi desperdiçada, quando as forças já foram gastas e, às vezes, quando o mal já é irremediável. Então nós dizemos, se naquele momento eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, a experiência, a maturidade, eu faria diferente. Não é?
Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra. Aí pensamos que já não há mais tempo. Lei do engano. Assim como para o trabalhador, e isso está no Evangelho, assim como para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada, em que pode recuperar o tempo perdido, para todos também brilhará o sol de uma vida nova. Tem aquela música que fala, né? O amanhecer é o universo nos dizendo que é preciso recomeçar. Então, teremos sim uma nova chance. Agora, falamos das causas das aflições nesta vida atual. A importância de refletirmos, de revermos as nossas ações, de puxar pelo fio da meada onde começou, onde tudo começou, fazer a ligação dos pontos, por que se consecutiu nisso e tirarmos todo um aprendizado. Mas também o Evangelho nos alerta que às vezes a causa das nossas aflições pode estar em vidas anteriores. Se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros que parecem ser completamente estranhos, que parecem atingi-lo por simples fatalidade. Será? Deus é caprichoso? Pode haver aí alguma coisa que foi por capricho de Deus? Será? Então, por exemplo, aquela família tão humilde, tão boa, incapaz de fazer um mal a alguém e que vê, de uma hora para outra, sua casinha ser totalmente destruída por uma enchente, um desmoronamento. Olha só, a gente fica pensando, né? Poxa, mas aquela família merecia isso? Aqueles pais que enchem de carinho o seu filho o tempo todo e que este só devolve com amor, esse amor com desgosto, com desprezo. A perda de bens financeiros quando todos os cuidados foram tomados para a preservação do dinheiro. A criancinha que tem uma doença terrível, sofre muita dor e vem a falecer em tenra idade. Aqueles que nascem cegos, com deformidades físicas, mentais, que os impedem de levar uma vida normal. Enfim, aquela pessoa humilde, boa, que sofre agrura após agrura. Tudo isso parece muito sem sentido se não entendermos a lei do progresso espiritual. E nisso a doutrina espírita vem nos esclarecer muito. Temos que recorrer novamente ao axioma. O que é um axioma? Uma premissa verdadeira de que todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Então, se não tem causa nessa vida, temos que entender que a causa é anterior a essa vida. E isso, mais uma vez, nos mostra a obra maravilhosa de Deus e como Deus é justo. Temos uma encarnação inteira para melhorarmos. Mas se em nossa condição evolutiva ainda somos espíritos imperfeitos engatinhando na evolução, se ainda assim numa evolução erramos muito e não tivemos a oportunidade de resgatar isso, quando não temos ainda condições de arbitrar sobre o nosso futuro, Deus, por meio dos espíritos benevolentes, benfeitores, nos obrigam a essas provas, agindo como pai e mãe, como aquele pai, como aquela mãe que manda um filho para um colégio mais exigente, sabendo que ele vai sofrer, mas sabendo que ele vai sair de lá muito melhor do que entrou, né? Então, e isso só depende de nós, não é? Mas os espíritos nos ajudam nessa escolha das provas numa reencarnação. Então, se formos duros, desumanos numa encarnação, na outra nós podemos ser tratados com dureza e desumanidade. Se formos orgulhosos, podemos nascer numa condição humilhante. Se formos avarentos, egoístas ou se fizermos mau uso do dinheiro, poderemos vir numa condição financeira muito ruim, passar por necessidades, não é? Se formos um mau filho, podemos sofrer com os nossos filhos e assim por diante. Dizemos que isso pode acontecer, não necessariamente, não é? Porque não se trata daquela lei
mosaica olho por olho, dente por dente. Nós podemos expiar as nossas faltas de uma outra forma. E ainda teremos nossa expiação amenizada pelo amor que nós praticarmos na encarnação. Vamos lembrar que Jesus disse que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, nós podemos ter alguns atenuantes nessa nossa falha a expiar por conta dos bens, né, do bem que nós fizermos, da caridade que nós praticarmos. Né? Assim, é nas diversas reencarnações que o espírito se despoja dos seus males, vai burilando, né, vai se burilando e se purifica para estar apto a galgar planos superiores na espiritualidade, onde impera a felicidade. Agora, importante, não é? E aí o Evangelho também nos alerta sobre isso. Vamos lembrar também que às vezes o sofrimento não é uma expiação, ou seja, não é uma compensação de uma falta cometida, e sim uma prova para nós mesmos, que nós mesmos pedimos para nós nos purificarmos, simplesmente para adiantar, para acelerar a nossa evolução. Né? O Evangelho diz assim: desencarnamos e no plano espiritual, depois de passar por todo o período de perturbação, temos a oportunidade de nos lembrarmos do que fizemos em vida, dos nossos erros. Também temos a oportunidade de entrever o que nos espera lá na frente, quando tivermos galgado maiores patamares da nossa trajetória evolutiva. Como espíritos, vemos a felicidade que nos espera. E então ficamos com pressa de melhorarmos, porque queremos chegar depressa lá nos mundos felizes. E é por isso que muitas vezes pedimos a oportunidade de reencarnar novamente e não só repararmos os nossos erros, como também acelerarmos a nossa evolução. Por isso, muitas provas pelas quais passamos, nós pedimos. Podemos até não ter nada mais a expiar. Então, é a hora de agilizarmos a nossa evolução. Aí, os mais céticos podem estar pensando nesse momento: imagine que eu pedi esse sofrimento. Sobre isso, nós sugerimos ler em O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 6, que fala sobre a vida espiritual, o item Escolha das Provas. Allan Kardec também ficou meio assim, né? Meio estranho, né? Nós pedirmos as provas. E ele questiona muito os espíritos sobre isso. E tem lá todas as perguntas e todas as respostas. É assim, os espíritos respondem com muita precisão, muita lucidez sobre isso. Sobretudo, a gente recomenda ler os comentários de Kardec à questão 266. É bem interessante. Ele fala sobre isso, da escolha das provas. E aí, meus amigos, olha, vejam, é a doutrina espírita com essas explicações nos esclarecendo, nos consolando e, sobretudo, nos fortalecendo diante dos grandes sofrimentos da vida, pelos quais todos nós passamos estando aqui encarnados numa dimensão de provas e expiações, não é? Agora, alguns podem perguntar: por que será que a gente já não vem com essa lembrança? Por que será que a gente já não vem assim com um prontuário, não é? Impresso explicitamente em nossa alma, para sabermos tudo o que nós fizemos, as expiações que temos a pagar, as provas que nós pedimos? Assim seria mais fácil o entendimento, não é? E, consequentemente, nós faríamos melhor. Será? Vamos ver o que fala o Evangelho no item 11 desse capítulo, que versa sobre isso. Diz assim: havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, nos humilhar, ou então nos exaltar o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais, porque frequentemente
nós renascemos no mesmo meio em que já vivemos, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhe tenhamos feito. Se, por exemplo, reconhecêssemos nessas pessoas alguém que odiamos em vida passada, o ódio poderia se despertar novamente, não é? Em nosso íntimo e atrapalharia os planos de nos reconciliarmos pelos laços de sangue que travamos nessa encarnação. Então, os laços de sangue nos impõem o amor. E podemos, nessa encarnação, ter a oportunidade de perdoarmos aqueles entes que estão ali conosco, que nos fizeram mal em vidas passadas e vice-versa. Para nos melhorarmos, Deus então nos outorgou precisamente o que necessitamos. A voz da consciência e as nossas tendências instintivas. Ou seja, lá no fundo a gente sabe muito. E isso nos basta para orientar o nosso livre-arbítrio e buscarmos nos corrigir. Olha, mais uma vez, olha como é perfeita a obra do Criador. E como a doutrina espírita nos explica certinho. E faz sentido, não é? Faz sentido o que nós estamos vendo. Portanto, a mensagem da passagem do Evangelho de hoje, ela nos convida a nos resignarmos diante do sofrimento e a utilizá-lo como um trampolim para o nosso progresso. E vamos concluir com um trecho do capítulo 13 do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Esse autor nos diz o seguinte: o universo é uma arena onde a alma luta pela sua elevação. Ela obtém pelos seus trabalhos, pelos seus sacrifícios, pelos seus sofrimentos. O sofrimento, seja físico ou moral, é um dos elementos necessários da evolução, um poderoso meio de desenvolvimento e de progresso. Ele nos ensina a nos conhecermos melhor, a dominar nossas paixões e a amar melhor os outros. O sofrimento nos obriga a estudar para combater e vencer as causas que o fazem nascer. A dor é a purificação suprema, a escola onde se aprende a paciência, a resignação, todos os deveres austeros. É a fornalha onde se funde o egoísmo, onde se dissolve o orgulho. Às vezes, nas horas sombrias, a alma submetida a provas revolta, renega Deus e sua justiça. Depois, quando passa a tormenta e que ela examina, vê que esse mal aparente era um bem, reconhece que a dor a tornou uma pessoa melhor, mais acessível à piedade, mais caritativa com os infelizes. Todos os males da vida concorrem para o nosso aperfeiçoamento. Pela humilhação, pelas enfermidades, pelos reveses, lentamente, o melhor se separa do pior. É por isso que nesse mundo há mais sofrimento que alegria. A prova tempera os caracteres, afina os sentimentos, doma as almas fogosas ou altivas. Não maldigamos a dor, só ela nos arranca da indiferença, da volúpia. E ele conclui esse trecho dizendo: esculpe nossa alma, dá-lhe sua forma mais pura, sua beleza mais pura. Olha que mensagem esclarecedora de Leon Denis, né? E para ilustrar essas últimas palavras do autor, em que ele fala sobre esculpir nossa alma com a beleza mais pura, vamos buscar um exemplo na sabedoria oriental. Na cultura japonesa, talvez você já tenha ouvido falar, o kintsugi, uma arte que vem lá do século XVI, de reparar peças de cerâmica que se quebram, né? De repará-las com ouro, destacando as suas fissuras ao invés de escondê-las. A gente, quando quebra um vaso, por exemplo, a gente cola direitinho de maneira a não parecer que foi quebrado, não ficar nenhuma fissura à mostra, não é? A gente tem esse cuidado. E na cultura oriental, eles fazem o contrário, não é?
eles juntam e colocam, pintam, né, a fissura com ouro para deixar a mostra que aquilo lá foi quebrado e que tem aquela fissura. Olha só. Então, mais do que uma técnica artística, isso aí encerra uma filosofia que fala que as nossas cicatrizes não devem ser escondidas. Muito pelo contrário, devem ser expostas com ouro, porque mostra que nós sobrevivemos e saímos das provas bem melhores, bem mais valiosos do que éramos. Olha, que coisa interessante, não é? Então, fica aí esta mensagem para refletirmos sobre as aflições, os sofrimentos da vida. Esse capítulo, então, continua nas próximas semanas. Vamos aproveitar que estamos aqui imbuídos nas palavras do Evangelho de Jesus para uma prece. Mestre, a Ti agradecemos muito, receba nossa gratidão imensa por tantos ensinamentos, por tantos esclarecimentos, por Senhor nos consolar com tudo isso, os nossos sofrimentos. Queremos, Senhor, diante de uma prova difícil, ter essa lucidez que o Seu Evangelho nos traz. Queremos ter essa lucidez para nos resignarmos, não acomodarmos, fazer tudo que estiver ao nosso alcance para sair daquela prova de uma maneira correta, mas, sobretudo, de extrairmos o aprendizado necessário e, com isso, evoluirmos mais um pouquinho. Mestre amado, rogamos a Sua presença conosco nesse momento de sofrimento e em todos os momentos da nossa vida. Graças a Deus. Agradecemos pela atenção.